Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Café do Escritor. Se é a primeira vez que você chegou aqui, segue o nosso canal aqui embaixo para você não perder nada do que a gente faz aqui, do que a gente entrega para você todas as semanas. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui embaixo também você encontra todos os nossos, tudo que a gente faz, né? Tem o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, que se você quer escrever, é o curso ideal para você. Então tem aqui o link para você se inscrever. Tem os nossos grupos gratuitos, né? Também no Telegram e no WhatsApp. Tem também os nossos serviços de publicação com selo Página Nova e outros serviços. Então dá uma conferida que tem muita coisa aqui para você. Bom, o nosso assunto de hoje é o que é um texto literário. Então, se você escreve ficção, né, já é isso mesmo, né? Um texto literário é uma ficção. Mas a gente vai ver alguns detalhes a mais que são importantes você conhecer para que você tenha certeza que você está escrevendo o melhor possível dentro do seu estilo, da sua forma de escrever e você possa criar as suas narrativas as melhores possíveis. Bom, um texto literário é um gênero que se preocupa muito com a questão artística da escrita e também se preocupa com a forma e o conteúdo. Então, como você escreve e de que maneira você escreve para entregar o texto para o teu leitor. Então, todos esses textos literários, eles têm a característica de ser subjetivos, eles não vão direto, eles não entregam o assunto explicado, todo ele explicado da maneira que você assistiria em uma reportagem, por exemplo. Depois eu vou falar um pouco de textos não literários. Então, é a subjetividade, aquilo que muitas vezes você quer dizer, mas nem está escrito. Você insinua, você coloca formas para levar o teu leitor a uma conclusão. Então, essa subjetividade, ela está muito presente no texto literário. E uma outra característica é a estética. Então, o estilo, né? O estilo caracteriza o escritor. Ele já, aos poucos, vai desenvolvendo o seu estilo, vai desenvolvendo a sua voz e toda vez que ele escrever, a gente percebe, né? Aos poucos os leitores começam a perceber qual é a estética que ele usa, né? Quais são os recursos da escrita, os recursos estilísticos que ele utiliza para melhorar a sua forma de escrever. Talvez ele escreva de forma a gerar uma tensão, né, durante a sua escrita, ou que a pessoa fique ansiosa em saber o que vem depois. Então todos esses, né, esses encadeamentos que ele faz na sua narrativa, tudo isso faz parte da estética, da estilística que ele vai usar para entregar esse texto. E aqui eu quero dizer uma coisa que tem gente que ainda fica em dúvida. Quando você escreve um texto literário, você pode sim se utilizar de eventos reais, por exemplo, acontecimentos reais. Você pega a ideia daquilo que aconteceu e pode recontar isso da sua maneira. Assim como você pode, por exemplo, pegar suas memórias e transformar isso em um texto literário, né? A realidade está lá, os acontecimentos estão lá, mas a forma que você resolveu contar essa história, essa narrativa, é que se encaixa no texto literário. E assim, embora os textos objetivo não é ter objetividade, né? Eles são subjetivos, mas eles podem sim trazer uma carga de informação. Então você pode colocar informações lá no meio, mas que faz parte dessa narrativa e de alguma forma você vai ensinar alguma coisa, pode ensinar alguma coisa para o teu leitor. A diferença é de simplesmente jogar os fatos para a pessoa, é que na literatura, na escrita literária, você vai trazer um elemento muito importante para o teu leitor, que é a emoção. Então, no texto literário, você vai usar as emoções para que ele chegue a uma conclusão, ou que ele entenda essa história da sua maneira, que ele construa no teatro da mente essa narrativa, enxergue essas imagens na sua mente e compreenda essa história da maneira que ele quiser compreender.
mas o autor vai mexer com as emoções. E é isso que é uma grande ferramenta, é um grande combustível que você como autor pode utilizar. E onde reconhecer esses textos literários? Bom, estão em toda parte, né? Estão nas peças de teatro, nos romances, nas poesias. Então, assim, o que é ficção são textos literários, né? E a gente encontra isso facilmente. Você já deve estar escrevendo os seus ou quer escrever, então isso não é uma dificuldade. Mas é importante saber essas características para que você consiga sempre melhorar e utilizar. Olha, isso aqui eu não estava utilizando na minha escrita e eu posso utilizar. E algumas características extras ainda do texto literário. Por exemplo, a gente utiliza o sentido conotativo, que é aquele sentido, o sentido conotativo é aquele sentido figurado, é aquele sentido subjetivo que você pode utilizar para justamente se destacar e tirar o teu texto da realidade, mostrar esse brilho que a literatura tem. O texto literário também tem o ponto de vista, né, do seu autor. Então é você que está guiando o seu leitor naquela narrativa. Então você tem esse poder, né? Seja através do narrador, seja através do personagem que narra, não importa. Mas o autor é que dá o ponto de vista que quer que o leitor acompanhe. Então você tem todas as figuras de linguagens que você pode utilizar, como as metáforas e muitas outras para melhorar esse texto. Você também tem o simbolismo, você pode utilizar símbolos para representar outras coisas. E assim, a criatividade aqui é que reina, né? Você consegue utilizar qualquer coisa. E ainda você pode se utilizar da licença poética, que é quando você quebra algumas regras, seja da gramática, seja daquilo que você vai explicar, você tem uma licença para criar uma coisa que não existe ou que não faria sentido no mundo real. Mas você pode sim utilizar. Então, é possível usar com a criatividade todos esses e muitos outros elementos na literatura e na criação do texto literário. Então, só para a gente deixar bem explicado a diferença entre o texto literário e o não literário. O não literário é aquele que você não tem espaço para subjetividade. O importante é você passar os fatos para que não haja outras interpretações. Você tem que cercar o teu texto para que você não permita outras interpretações dentro do texto não literário. Tá? É completamente diferente do literário. Então, o não literário são as notícias, as reportagens, os livros que tratam de alguma coisa objetiva, todos os textos de não ficção que a gente já falou aqui no canal e em muitos outros lugares, tudo aquilo que é feito para informar, que é feito para ajudar e trazer alguma coisa a mais para o teu leitor. Mas tudo tem que ser muito, muito, muito correto, né, para que não haja nenhuma interpretação errada. E não é à toa que o texto não literário é chamado também de texto utilitário, quer dizer, ele serve para alguma função. Completamente diferente do literário, que não tem uma função específica. É basicamente você lê ele porque você quer, por entretenimento, você tem os motivos que você pode se utilizar para fazer essa leitura, para entretenimento, porque você gosta, porque te leva para uma outra dimensão, um outro lugar e assim por diante. Então não é utilitário, no sentido que o não literário é. Então, minha gente, não é algo muito complicado a questão do texto literário e não literário, mas é importante você saber o que é um e o que é o outro. Saber quando utilizar cada um deles. Então, por exemplo, se você escreve literatura, se você escreve romances, contos, poemas, saber que em algum momento você talvez tenha que incluir alguma coisa, alguma parte de um texto não literário. Mas assim, no toda a construção vai ser um texto literário, né? Então, você saber dosar essa utilização, e a mesma coisa no não literário. Você pode ter alguns elementos lá no meio que soam, né? Que levam as pessoas de alguma forma a uma emoção, algum sentimento, ou ter um estilo. Quer dizer,
esses textos às vezes, né, se misturam um pouquinho, mas você tem que fazer isso de uma forma muito consciente, né, para que não, o teu leitor não se perca. Ah, mas isso aqui é um romance, mas me parece que o autor só elencou fatos aqui, ele não contou a história, ou que não aconteça ao contrário, né, que você tenha que dar uma informação apurada, verdadeira, né, muito correta, e você fica viajando e mostrando outras coisas e não mostra o assunto que tem que mostrar. Então tem que pensar muito bem, saber o que você está fazendo, para quem é o seu público, e aí você vai usar a escrita correta para cada uma das áreas, tá certo? Gente, muito obrigado por estarem aqui comigo. Eu quero continuar esse assunto em outros vídeos, então continuem acessando e participando do nosso canal, e eu vejo você em outro momento. Um grande abraço, até mais.